vou continuar, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou voltar a apostila de vocês aqui no módulo 63 e a gente continua depois, na próxima aula, eu mando os gabaritos todos para vocês, tá? Então vamos continuar mesmo com essa miséria de alunos. Hoje temos tão pouquinho alunos. Todo mundo aproveitando aí o feriado para emendar a semana, pelo jeito. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. E aí a gente vai falar então agora um pouquinho das camadas da atmosfera, né? Nessa página 103 aí, tem certinho para vocês aí as camadas que nós temos na atmosfera numa imagem. Aí mostra aí para vocês a exosfera, que é a parte mais externa da atmosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. A troposfera é a parte mais perto aqui do planeta, né? Então, todo o ar que envolve a Terra, ele pertence a essa atmosfera, tá? E essa esfera de ar que constitui a atmosfera, ela se forma em torno do planeta graças à força da gravidade, tá? Então, a gente tem aí a força da gravidade, que é uma força de atração que mantém os corpos próximos na superfície. Essa nossa atmosfera terrestre, ela tem cerca de 500 quilômetros de espessura. Então, ela é uma atmosfera relativamente grossa, é uma atmosfera bastante espessa aí, tá? E os gases que constituem essa atmosfera, eles têm a capacidade de absorver parte da radiação do Sol e refletir a outra parte para o universo. E esse ato de absorver parte e refletir o resto mantém, então, a temperatura do planeta adequado para as condições de vida aqui na nossa Terra, tá? Conforme a gente vai vendo aí o distanciamento, ó, conforme a gente vai vendo o distanciamento do planeta até a última camada aqui da atmosfera, que é a exosfera, as características da atmosfera, como a temperatura, sua composição química, vai ficando diferente, tá? E isso faz com que os cientistas consigam diferenciar bem certinho as camadas de acordo com as suas altitudes, tá? Principalmente pela sua diferença química aí. Bom, vamos falar então um pouquinho dessa parte aí da troposfera, que é a primeira camadinha que nós temos aqui, que é a troposfera. Vamos lá. Essa camada, então, é a mais próxima da superfície do planeta, tá? Ela tem mais ou menos 17 quilômetros de espessura. E é nessa camada que nós vivemos. Nós estamos inseridos na troposfera. Aqui também acontece a maioria dos fenômenos meteorológicos. Que fenômenos são esses? A formação das chuvas, a precipitação, os furacões, as neves. Tudo isso acontece nessa camada que nós estamos inseridos, que é a troposfera. E é na troposfera também que a grande maioria das aeronaves viajam. Então, quando vocês vão viajar de avião, é nessa camada que vocês estão viajando, tá? A gente tem aqui a maior parte da concentração dos gases também está nessa camada, por quê? É aqui que estão os seres vivos, é aqui que está liberando o oxigênio, liberando o gás carbônico por conta dos processos que a gente acabou de estudar ali atrás, que é a fotossíntese e a respiração, tá? E uma coisa que é bastante importante, que a temperatura vai diminuindo conforme vai ocorrendo o distanciamento do planeta. Então, a última camada que nós temos lá, ela vai ter uma temperatura muito menor do que essa camada que nós estamos inseridos, que é a troposfera, tá? Bom, as condições da atmosfera é muito variável. E depende do quê? Depende da temperatura, da umidade, da pressão,
de cada uma dessas camadinhas que existe nessa atmosfera. O que nós chamamos de tempo é uma característica da atmosfera, específica dessa troposfera, tá? Marcada aí pela sua instabilidade. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente vê um céuzinho limpo, azulzinho, igual a gente está vendo hoje, de repente começa a ter, no intervalo de poucas horas, a formação de várias nuvens e o céu está todo nublado, né? Quando depois de um período longo de seca que nós estamos vivendo, quando vem a chuva, normalmente vem uma chuva muito forte, com vento, com até formação de granizo, né? Então, o tempo é o que a gente chama, são essas características da atmosfera. Já o clima é o conjunto de fenômenos do tempo, o que ocorre em determinadas regiões do Brasil, tá? Então, isso é diferente, ó. Então, o que a gente chama de tempo são características da atmosfera, específicas da troposfera, marcada pela sua instabilidade, tá? E o clima é o conjunto de fenômenos de tempo, como a umidade e a temperatura do ar, que ocorre em uma região ou período mais extenso, ok? Então, essas duas partes que eu grifei para vocês aí, que eu falei também, tá, gente? É importante para vocês estarem diferenciando. A segunda camada que nós temos aí é a estratosfera. É uma camada que tem mais ou menos 31 quilômetros de espessura, tá? Nessa camada, nós temos uma grande concentração de gás ozônio, ou seja, é aqui que forma a nossa camada de ozônio, e essa camada de ozônio é nada mais do que o nosso filtro solar natural, tá? Por quê? Porque ela protege toda a superfície terrestre dos raios ultravioleta, e esses raios que são provenientes do Sol, eles são nocivos para a Terra. Então, é graças a essa camada de ozônio... Poxa, a professora já está fazendo a página? Oi? O que foi? A senhora já está fazendo o capítulo? Sim. Por quê? Bom, vamos continuar então. E é graças então a esse ozônio, então, né, que a gente tem toda essa proteção contra os raios ultravioletas. O ozônio, diferente do oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio, o ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio, tá? Então, nós temos essa diferença aí. Dúvidas, perguntas? Posso continuar? Sim? Bom, vamos lá então. Próxima camadinha, mesosfera, tá? Essa camada, mesosfera, tem cerca de 30 quilômetros de espessura. Ela está entre 50 e 90 quilômetros do solo. Essa camada é muito fria. Ela varia entre 0 e menos 90 graus Celsius. Nessa camada é onde a gente consegue observar a entrada de meteoros, tá? Então, é aqui que a gente consegue ver o que a gente chama de estrelas cadentes, tá? É aqui que a gente consegue ver aqueles rabos de fogo que o meteoro deixa. E o fenômeno ocorre sempre quando algum astro, né, como um meteoroide, um asteroide, entra na camada em alta velocidade e por causa do atrito que existe no ar com o meteoro, eles gera fogo, eles explodem e formam aquela cauda de fogo, tá? Depois, nós temos a termosfera. A termosfera é a camada mais espessa, ela alcança aí 400 quilômetros de espessura. As suas temperaturas são mais elevadas, porque aumenta com a altitude, pode chegar a cerca aí de 1000 graus Celsius, desculpa. Essa camada tem uma grande importância para a comunicação humana, tá? Porque ela reflete
as ondas de rádio, que são geradas aqui na nossa superfície, tá? E a última que nós temos aí é a exosfera. A exosfera é a camada mais externa da atmosfera. Por estar muito distante da superfície da Terra, a força de gravidade nela tem menor influência, tá? Por isso, os gases se dissipam com muita facilidade, ou seja, escapam com muita facilidade. E nelas a gente encontra os satélites, os telescópios espaciais, eles ficam ali orbitando ao redor da Terra nessa parte da atmosfera. Tranquilo? Pessoal? Sim, prof. Tá. Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Vocês vão ler esse módulo bem certinho, vão grifar as partes principais que eu falei para vocês, e de tarefa, vocês vão fazer para mim o módulo 63. Esse módulo eu já vou abrir o espaço no Que Mágico, porque esse vocês têm que postar para mim lá, tá? Outra coisa, quem não me enviou o módulo 62, que era a atividade da aula, faz favor de me enviar, por favor. Tá? Ok, prof. É para te enviar, então, agora, para fazer, então, agora o exercício da página 115 até a 16, o exercício 6, e te enviar, então, da página 113 a 116, para a gente enviar os exercícios aqui do módulo 62, é isso? No WhatsApp eu estava recebendo o módulo 62, tá, Davi? E aí agora a tarefa para casa, que a nossa aula está acabando, é o módulo 63. Tá ok? Entendeu, Davi? Davi? Você não está me ouvindo, Davi? Pessoal, em casa, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, não? Perfeitamente. Ah. Ô, prof, então agora é para enviar o módulo 62 e fazer de tarefa o módulo 63. O módulo 62 eu já recebi, de vários alunos, porque foi a atividade da primeira aula. Se você não terminou, termine e já me envia. Agora, essa é a tarefa, que é a atividade da segunda aula. Tá ok? Aí eu já vou abrir um espacinho no Que Mágico, então, para vocês estarem postando. Certo? Até nossa próxima aula. Tchau, Até a tchau. próxima aula, prof. Tchau.